Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa e nossa Mãe. Amém. 272, 16 de setembro de 1899. Divergência com Jesus, efeitos do sofrer só por Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus veio, e temendo que fosse o demônio, eu lhe disse: permita-me que te mostre a testa com a cruz. E logo persegui assim, e fiquei mais segura e tranquila. Agora Jesus bendito parecia cansado e queria repousar em mim. E como também eu me sentia cansada pelos sofrimentos dos dias passados, especialmente por suas pouquíssimas chegadas, sentia a necessidade de repousar nele. Então, depois de ter discutido um pouco, me disse: minha filha, a vida do coração é o amor. Eu sou como um enfermo que arde pela febre, que vai buscando um refresco, um alívio para o fogo que o devora. Minha febre é o amor, mas onde obtenho os refrescos, os alívios mais aptos para o fogo que me consome, das dores e aflições sofridas por minhas almas prediletas, só por meu amor? Muitas vezes estou esperando que a alma se volte a mim para dizer-me: Senhor, só por amor teu eu quero sofrer esta dor. Assim, estes são os meus lanches e os alívios mais aptos que me aliviam e me apagam o fogo que me consome. Depois disso, ele se jogou em meus braços, definhando para descansar. Enquanto Jesus repousava, eu compreendia muitas coisas sobre as palavras ditas por ele, especialmente sobre o sofrer por seu amor. Oh, que moeda de valor inestimável! Se todos a conhecêssemos, faríamos concorrência para ver quem sofreria mais. Mas eu acredito que todos somos míopes para conhecer esta moeda tão preciosa. Por isso não se chega a ter o conhecimento dela. Amém. Ele estava cansado, queria repousar na Luísa. E ela também se sentia cansada, especialmente por suas pouquíssimas chegadas. E por ele não vir, né? Sentia a necessidade de repousar nele. Então, depois de ter discutido um pouco, me disse: discutido, não é para descansar? Você queria descansar, né? Não para discutir. Aí ele fala: a vida do coração é o amor. Eu sou como um enfermo que arde pela febre que vai buscando refresco, com alívio para o fogo que o devora. Minha febre é o amor. Mas aonde obtenho os refrescos para aliviar o amor? Os alívios mais aptos para o fogo que me consome, das dores e sofrimentos, aflições sofridas por minhas almas prediletas. Então, temos que querer sofrer, não tem conversa fiada, não. Sofrimento, vida na divina vontade é sofrimento, porque é um sacrifício constante, né? Então, o sacrifício de morrer para sua vontade, morrer para você mesmo, é muito difícil. Eu estava vendo o vídeo agora mesmo, fazendo o vídeo da Santa lá. Eu tive que morrer muito para mim mesma. Meu Deus, que processo difícil. Né? Vem a humanidade falando: você não faz nada disso aí que Jesus está falando. E não sei o que lá. Mas aí Jesus também falando na minha cabeça, né? Não pense em si mesmo, não pense em si mesmo. Você é santa da divina vontade, você busca a santidade da divina vontade. É isso que você tem que buscar, não muda nada, né? Eu tô falando com ela uma coisa, mas ela não é da divina vontade, né? Ela é da santidade humana. Então você tem que ler, porque eu quero atrair as pessoas através desse material, mas não se, né? E morra para si mesma. E é uma morte, é um sacrifício, uma penitência ali poderosa, uma mortificação, é tudo de bom que Jesus mais precisa. Estava alimentando ele bastante ali, né? Lendo o livro que estava me causando muito sofrimento.
tanto físico, bater tudo aquilo, e também mais sofrimento moral mesmo, né? Espiritual. Então é isso, ele quer que a gente ofereça todo o sofrimento para ele, por amor a ele, só por ele. E é por ele mesmo, não tem o que fazer, né? E é uma forma de agradar Jesus, de consolar Jesus, de repousar Jesus, é isso que ele mais deseja. E aí é não ter medo de jeito nenhum e continuar firme na divina vontade, né? A gente fica vendo esses vídeos aí de material da santidade humana, a gente fica pensando que a gente não faz nada por Jesus, nada. E aí é porque a santidade da divina vontade é justamente isso, é um sentimento de nada constante, realmente. Então a gente já está confirmado na divina vontade por sentir tudo isso. Então é chegar seguir em frente, não ter esse problema, né? Não morrer para si mesmo, que é um processo contínuo de sofrimento. Então, só por amor teu eu quero sofrer essa dor, Jesus, né? E aí é os lanches para Jesus, ou os alívios mais aptos que, né, aliviam Jesus. Então a gente tem que, só por amor dele, sofrer tudo isso que estamos sofrendo, principalmente a morte para si mesmo. É muito difícil, gente, é muitas situações para morrer para si mesmo. Vocês não têm ideia como é difícil. Vocês têm sim, porque vocês estão vivendo no mesmo barco, né? Aí ele se jogou nos braços dela, definhando para descansar. Estava tão cansado. Enquanto Jesus repousava, eu compreendia muitas coisas sobre as palavras ditas por ele, especialmente sobre o sofrer por seu amor, né? Que é justamente passar, né? Passar na frente dele, como a santa fez lá, a Santa Edvige, né? Ela, beata, ela entrou na frente da cruz de Jesus para receber as pedradas nela e, né? Descansar Jesus. Então é isso, sofrer para que Jesus possa descansar, né? É isso que ele quer de nós, amém? Aí eu tô muito cansada, mas amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 16 de setembro de 1899. Divergência com Jesus. Efeitos do sofrer só por Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus veio, e temendo que fosse o demônio, eu lhe disse: permita-me que te mostre a testa com a cruz. E logo persegui, e assim fiquei mais segura e tranquila. Agora Jesus bendito parecia cansado e queria repousar em mim. E como também eu me sentia cansada pelos sofrimentos dos dias passados, especialmente por suas pouquíssimas chegadas, sentia a necessidade de repousar nele. Então, depois de ter discutido um pouco, me disse: a vida do coração é o amor. Eu sou como um enfermo que arde pela febre, que vai buscando um refresco, um alívio para o fogo que o devora. Minha febre é o amor. Mas onde obtenho os refrescos, os alívios mais aptos para o fogo que me consome? Das dores e aflições sofridas por minhas almas prediletas só por meu amor. Muitas vezes estou esperando e esperando a que a alma se volte a mim para dizer-me: Senhor, só por amor teu eu quero sofrer esta dor. Assim, estes são os meus lanches, o alimento dele, né? E os alívios mais aptos que me aliviam e me apagam o fogo que me consome. Depois disso, ele se jogou em meus braços, definhando para descansar. Enquanto Jesus repousava, eu compreendia muitas coisas sobre as palavras ditas por ele, especialmente sobre o sofrer por seu amor. Oh, que moeda de valor inestimável! Se todos a conhecêssemos, faríamos concorrência para ver quem sofreria mais. Mas eu acredito que todos somos míopes para conhecer esta moeda tão preciosa. Por isso não se chega a ter conhecimento dela. Uau! Então Jesus falando, né? Ele querendo descansar, ele ardia pela febre, e essa febre é o amor, o que faz ele
Ele está enfermo, doente, enfermo. Um enfermo, ele é um enfermo, ele fala que ele é um enfermo que arde pela febre, que vai buscando um refresco, um alívio para o fogo que devora, um alívio para essa enfermidade, né, para essa febre. E a febre dele é o amor, ele arde de amor, meu Deus. E onde ele se alivia? Onde ele, quando ela fala, né, que Jesus queria repousar, ele quer ser amado. Como que ele repousa na alma? Se ela ama ele, ele está ardendo de amor, ele está com febre de amor, ardendo de amor. Então, o que que vai aliviar ele? O amor, a alma que ama. E é, o que é que mais demonstra o amor? É o sofrimento. Porque fazer uma coisa que é difícil e você faz só porque a pessoa quer, só porque Jesus quer, que é a vontade dele, e para fazer a vontade dele, tem um sacrifício, tem uma dor, isso demonstra amor. Porque não é fácil, né? Se é um sacrifício, se é uma dor, se é um sofrimento, e a gente faz mesmo assim, só por amor a Deus, porque a gente não quer fazer, o ser humano quer fugir do sofrimento. A gente quer fugir do sofrimento. Mas se você vai ao encontro do sofrimento e fala para ele, Senhor, só por amor teu eu quero sofrer esta dor. Só por amor teu, eu não quero nada, Jesus, eu só quero a tua vontade. E só por amor teu eu quero sofrer essa dor. É amor. O termômetro do amor é o sofrimento. É simples entender, né? É simples entender. Quando você sacrifica, quando tem sacrifício, demonstra muito mais amor. Como eu tava hoje, a hora que eu tava acordando, aí eu tava ouvindo, meu marido tava lá ouvindo o Frei Gilson, né? E ele falando. Tava me arrumando, fazendo café da manhã, não lembro. Que já era a hora dele estar fazendo a pregação, já era mais tarde um pouco, não era de madrugada, não. E ele falando assim, que o eu te amo, que o amar, o falar eu te amo, que ele tá meditando sobre o silêncio, né? Que falar eu te amo não é só com palavras, não é só com palavras. Que na hora que Jesus estava na cruz, aquele sofrimento todo dele na hora que ele estava lá na cruz, ele não falou assim palavras, eu te amo, eu amo vocês. Mas olhando para ele, vendo ele crucificado, quando a gente olha para ele e vê ele sofrendo, aquilo ali já é, meu Deus, muito mais do que uma declaração de amor, né? O sofrer, o dar a vida, o dar a vida por você. Então, quando a gente renuncia a nós mesmos, é um amor, é amor. Renunciar e mesmo com sofrimento, com dor, você fazer o que Deus quer. A vida na divina vontade é com sofrimento. A vida aqui na terra é sofrimento. Tem sofrimento. E a gente faz tudo e sofre tudo por amor. Olha o que Jesus falou, né? Muitas vezes estou esperando e esperando que a alma se volte a mim para dizer-me: Senhor, só por amor teu eu quero sofrer esta dor. E a gente tem que entender, eu estava conversando com Jesus hoje, né? Não é simplesmente uma dor, um sofrimento que ele falou, né, de sofrimento. Mas não é um sofrimento com a nossa vontade, tem que ser na vontade dele, é fazer o que ele quer. E não fazer o que a gente tem que saber o que o Senhor quer. Tá sempre em conexão com a vontade divina na nossa vida, o que Deus quer em relação a essa situação que chegou até mim. O que que o Senhor quer, meu Pai? O que que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu fale sim para essa pessoa ou não para essa proposta que me chegou? O que o Senhor quer em relação a isso? E às vezes uma situação que chega até você, as duas coisas
tem várias, você pode tomar várias decisões. E às vezes todas as opções é sofrimento, mas não é o sofrimento que você escolhe, é o que Deus quer. É sempre a vontade de Deus. Você não busca, tipo assim, eu vou escolher a opção que eu mais vou sofrer humanamente, que eu mais vou sofrer humanamente. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Não, você escolhe a vontade de Deus. O que o Senhor quer? Sempre isso. Sempre a bússola apontando. Vontade de Deus. O que o Senhor quer, meu Pai? Não importa o sacrifício que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero. Renuncio a mim mesmo, a minha vontade, e eu quero a sua. Me fala, Jesus. Me fala o que o Senhor quer. E só por amor teu, eu quero sofrer esta dor. Mas eu quero a sua vontade, não a minha. Por exemplo, já tem muitos anos, já tem alguns anos que que eu participo de um grupo de intercessão pró-vida, né? Já falei algumas vezes aqui sobre isso. Antes, eu era muito ativa assim presencialmente, rezando de forma participando assim, eu participei muito não só de momentos de oração, né? Porque eu sou intercessora, então é rezar pela associação. Eu participava muito em campanha de arrecadação, de recurso, de dinheiro, isso no passado. Fazia mais do que o intercessor. Não fazia só oração, entendeu? Assim, enfim, eu participava muito de forma presencial, eu ia muito lá. E de um tempo para cá, aí mudou a coordenação. A coordenadora anterior, eu falei para ela, eu falei, ó, eu não tô conseguindo mais participar presencial assim tanto. Então eu não tenho como me comprometer aí tanto de forma presencial. Que eu mudei eu não moro mais tão perto, mas eu moro mais longe agora. Eu assumi eu assumi uma turma de catequese. Isso há muito tempo eu falei para ela, eu assumi uma catequese. Eu falei, ó, não dá. E ela, tudo bem. Você vai rezando em casa mesmo, não tem problema. Eu sei que você tá rezando e tipo assim, tá tranquilo, não precisa se preocupar, tipo assim. Aí eu conversei com ela, ela falou, tudo bem, você fica rezando só de casa. Eu sei que você tá em, tipo assim, ela entendia, você tá rezando com a gente, eu sei que tá. Fique em paz. Aí, beleza. Aí trocou de coordenação. E a coordenadora nova tá exigindo que a gente vá, agora, por último, assim, para resumir a história, ela exigiu que todos estivessem lá todo sábado. Ela falou. E ela fala assim: a gente tem que estar em unidade. Ela fala várias coisas. Assim, uma das coisas que ela falou, resumindo, que o grupo de intercessão teria que se reunir todo sábado presencialmente lá na associação. E é longe, muito longe. Tipo, eu ia ficar o sábado, a manhã inteira de sábado, todos os sábados, nessa missão. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, e eu já tinha explicado a situação para ela, eu falei, não tem como eu participar. Eu não posso me comprometer nenhuma vez por mês, porque sábado é justamente o dia da catequese. E agora ela vem falando que tem que ser toda semana. Aí eu, Jesus, eu vou falar que eu não vou ficar, porque não é coerente. Eu conversei com Jesus e entendi. É para eu falar que eu vou sair do grupo, porque não é coerente eu falar. Ela já é a outra coordenadora, tudo bem. Ela falou: eu sei que você está rezando, a gente está em unidade de oração e tudo. E, e me deixava tranquila, mas essa não, ela fica cobrando a presença lá e agora todo sábado. Aí eu entendi, Senhor, sem condição. Eu ir todo sábado de manhã, a manhã inteira. Nossa, Michelle, mas você tem que fazer um sacrifício, porque é a vontade de Deus, isso é amor. O amor que Jesus está pedindo para você sofrer é isso. Alguém pode perguntar, pensar assim, eu poderia pensar isso. Jesus quer que eu sofra, então eu vou falar para Jesus, Senhor, só por amor teu eu quero sofrer esta dor e fazer esse sacrifício de ir lá todo sábado. Só por amor teu eu vou fazer isso.
Vai ser um sacrifício, mas por amor seu eu vou fazer esse sacrifício. E vou lá todo sábado de manhã. E à tarde eu tô na catequese, então eu não vou ter mais tempo para preparar a catequese direito. Mas eu vou confiando no Senhor, e eu vou e vai dar certo. E todo sábado eu vou. Só por amor teu eu vou sofrer isso. Entendeu? Então, às vezes a gente tem que discernir, mas aí eu conversei com Jesus, eu entendi, não tem como, chegou a hora mesmo eu tomar essa decisão e falar, eu vou sair do grupo de intercessão. Porque enquanto eu podia ficar em casa rezando e estava tudo bem, eles estavam tranquilos, mas agora ela fala, não, a gente, para funcionar a oração tem que ser presencial, todo sábado. Aí eu falei, não dá. Então chegou a hora de decidir e sair mesmo. Eu já tinha, tipo assim, me afastado de forma presencial e tava tudo bem, mas agora sair mesmo e não ir mais e não participar mais. E a dor é essa. O sacrifício é esse, falar não. E ela não entende. Assim, ela ficou assim, ah, mas de início quando eu falei, ela, ah, mas você tem, tipo assim, ela mandou um monte de áudio. Eu ouvi todos e ela falou assim, ela não falou claramente, mas ela falou assim, é como se fosse assim, que eu tinha que fazer um esforço e sofrer, fazer esse sacrifício, porque que era isso que Deus estava querendo que eu fizesse, esse sacrifício. Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, eu esqueci de falar um detalhe, é, meu filho está com uns problemas respiratórios, e eu não tenho. Ela falou assim, não, por exemplo, ela falou, eu, por exemplo, eu estava em 4 dias de retiro e minha casa ficou lá bagunçada, tudo bagunçado. E não tem problema não, a gente faz isso por Deus. Tipo assim, que eu tinha que não ficar me preocupando, que eu tinha que fazer as coisas em casa, que eu tinha que, tipo assim, ah, deixa pra lá essas coisas, que o mais importante é isso, é servir a Deus, é rezar, que é mais importante, que não teria problema eu sair todo sábado e deixar a casa, tipo assim, não cuidar tanto, né? Tipo assim, entendeu? Aí eu fui e falei pra ela, mas meu filho tá com uma alergia muito forte. Aí quando eu falei com ela, né, eu tenho filho pequeno, eu trabalho, tudo que eu falei, aí ela entendeu. Ela falou: "Não, nesse caso eu concordo com você, que você é esposa, você é mãe. Deus te deu essa missão". Aí ela entendeu, se Deus te deu essa missão de esposa, de mãe, então realmente você tem que dar um tempo e, e sair mesmo, ficar à vontade para sair. Aí ela entendeu depois que eu expliquei tudinho, né? Então, assim, a dor que Jesus estava querendo a dor que eu falei, Senhor, só por amor, eu quero sofrer essa dor de falar, de ouvir que ela não estava entendendo e tudo, de tomar essa decisão, falar a verdade, né? Falar a verdade, falar não. Às vezes é mais fácil mentir, é mais fácil não falar, omitir para a pessoa, não ser sincera. A gente tem muito isso, as pessoas têm muito isso, de deixar tudo debaixo dos panos e ficar tudo é, escondido, sabe? As pessoas não têm essa sinceridade, essa integridade de falar. Eu sei porque essa semana mesmo um colega meu falou, ó, tem uma pessoa aí da sua equipe que fez uma coisa aqui com o pessoal da minha equipe e o pessoal não gostou. E aí então você fala com ela, mas você fala como se você estivesse falando para todo mundo. Não fala com ela de um jeito que fala com ela de um jeito assim que ela vai entender que é uma orientação geral, ou então faz uma reunião e fala com todo mundo isso, e orienta para todo mundo isso, e não sei o quê. Sabe assim, eu não podia, eu tinha que ficar disfarçando, eu teria que ficar. é, Sabe, eu não podia falar a verdade, assim, claramente, ó, aconteceu isso, a pessoa não gostou, não é bom falar dessa forma com a pessoa, é, o jeito que você falou não foi correto. Ele pediu, não, não fala não, fala de outro jeito. Tipo assim, para a pessoa não entender. Ai, cara, é muito. É sempre. Muito acontece muito isso. Da pessoa ficar escondendo e não falar a verdade. Então, o que eu entendi, eu tenho que falar a verdade, ser sincera. E essa é a dor, às vezes, de ter que falar, explicar, ouvir, falar não. A gente tem que entender.
O que Deus quer? Não é a minha vontade, porque eu posso falar assim, Senhor, eu quero te oferecer essa dor, esse sacrifício de ir lá todo sábado, vai ser sofrido, eu vou me sacrificar. E ela ficou falando isso. Por mais que seja difícil, a gente tem que fazer um sacrifício, não é fácil, tem que fazer um sacrifício por Deus. Eu fiquei ouvindo isso, ela falando isso comigo. Aí eu poderia pensar, então é isso que Jesus quer, que eu me sacrifique por Ele, sabe? E aí você fala, não, não é isso. Você tem que discernir com Jesus, falar com Jesus, porque senão a gente fica assim, ia ficar me sentindo culpada, eu não vou. E eu tô não querendo me sacrificar por Jesus. E justo hoje que ele tá falando que o que alivia ele é a dor que a gente sofre só por amor a ele. E eu tô falando, não. Sabe, a gente pode distorcer tudo. Se a gente ficar olhando para a nossa vontade, para o nosso eu, e não ir na cabeça de Jesus, no pensamento divino, a gente vai acabar confundindo as coisas, entendendo errado, entendendo, não conseguindo entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é ordem, gente. É uma coisa assim, se eu falo sim e vou, é totalmente desordenado. Eu já passo a semana inteira longe de casa, fico muito tempo fora de casa. Aí no sábado, a manhã inteira, todos os sábados, eu vou sair de casa. Eu vou sair de casa, eu vou. E as coisas de Deus. E a divina vontade que quer ser conhecida. Eu vou ficar me dedicando tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo para outras coisas. E, e aí os interesses de Deus. E a vontade de Deus que quer ser conhecida. Né? A gente tem que saber, a gente tem que pensar assim, o que é a vontade de Deus. Sempre estar fixo nisso. O objetivo sempre na nossa cabeça, a vontade de Deus, o que Deus quer e o que Ele mais quer, que a vontade dele seja conhecida. E é através de nós, é através da nossa boca. É a gente partilhando, fazendo material de divulgação e tudo. Então, se eu me envolvo todo sábado para rezar por uma coisa, é importante, mas eu tenho que pensar quem vive na divina vontade, é Jesus que está rezando através de mim. A oração de quem vive na vontade divina é mar. Então, não tinha às vezes como eu falar dessa forma para ela, porque ela não leu o livro do céu, né? Para falar para ela, não, não preciso, eu não vou, porque não tinha como. Mas assim, Jesus fez de um jeito a conversa com ela, eu expliquei tudo e ela entendeu e ficou tudo certo. E ficou tudo certo, mas assim, a gente tem que pensar na vontade de Deus para poder discernir certinho. No caso da minha rotina aqui, eu vi que se eu fizesse esse compromisso, tá na cara que eu ia ter menos tempo ainda. Eu já tenho pouco tempo assim, né? Eu já fico muito tempo fora de casa, dedicada com trabalho, e eu ia ter menos tempo ainda para poder, para me dedicar a fazer a vontade de Deus ser conhecida. Não é isso. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me agora da vontade divina minha alma, dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos eternos. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Divergência. Divergência com Jesus. Efeitos do sofrer só por Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e, temendo que fosse o demônio, eu lhe disse: permita-me que te mostre a testa com a cruz. E logo o persegui e assim fiquei mais segura e tranquila. Agora Jesus bendito parecia cansado e queria repousar em mim. E como também eu me sentia cansada pelos sofrimentos dos dias passados, especialmente por suas pouquíssimas chegadas, senti a necessidade de repousar nele. Então, depois de ter discutido um pouco, me disse:
A vida do coração é o amor. Eu sou como um enfermo que arde pela febre, que vai buscando refresco, um alívio para o fogo que o devora. Minha febre é o amor, mas onde obtenho os refrescos? Os alívios mais aptos para o fogo que me consome? Das dores e aflições sofridas por minhas almas prediletas, só por meu amor. Muitas vezes estou esperando e esperando a que a alma se volte a mim para dizer-me: Senhor, só por amor teu eu quero sofrer esta dor. Ah, sim, estes são os meus lanches e os alívios mais aptos que me aliviam e me apagam o fogo que me consome. Então, tudo que nós passarmos, a gente tem que aceitar, né? E oferecer, entender que é só por amor a Jesus, né? Tem que ter no nosso coração esse sentimento. Tudo que nós sofrermos, né? Só por amor ao Senhor, a gente ofertar isso para Ele, né? Porque quando a alma deseja. Então, o que nós passamos, porque tudo é Deus que permite, né? O que nós passamos, como ele está falando aqui, ó. A febre das minhas sofridas, as dores e aflições sofridas por minhas almas prediletas, só por meu amor, muitas, né? São esses refrescos, são para ele esse lanche, é o que alimenta ele. Então, nós alimentamos Jesus com nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos são para alimentá-lo. Seja uma humilhação, uma confusão, uma contrariedade, qualquer coisa, uma confusão mesmo, às vezes é uma confusão mesmo, né? A Aline comentou na partilha dela sobre, ouvindo lá, né, sobre as virtudes lá, aqueles exemplos que foram dados ontem no vídeo, né, da Beata lá, e a gente, assim, ouve e fala, nossa, me parece assim que eu não vivo nada daquilo que está sendo falado. Nossa, Senhor, não que tá falando lá de pintura no rosto, nossa, às vezes passa um batom, uma maquiagem para agradar o esposo, visto uma roupa para agradar o esposo, ai meu Deus, aí tá falando das modas, aí você fica com a cabeça um pouco estranha, assim, sabe? Fica uma confusão, né? Mas a gente não pode se conectar do que nós estamos vivendo, do que Deus nos chamou a viver, né? A gente entende o que está falando, né? Realmente tem essa realidade mesmo das pessoas fazendo essas coisas por vaidade. Tem toda uma realidade, o que está falando da modéstia, que a gente sabe que é real. Mas também tem uma realidade que nós vivemos de um amor, de um sacrifício, de uma ordem. Então, assim, a gente tem que ver tudo que a gente já ouviu de formação na hora, tudo que nós aprendemos, tudo que Jesus nos ensina no nosso coração a viver a nossa vida, né? Então tem toda uma realidade ali em volta, né? Divina vontade, né? O que Deus está falando para nós, o que falou para eles, porque ali a pessoa está vivendo na santidade das virtudes, né? Então tem toda essa realidade aí. Tu tem que ir na hora, mas dá uma confusão, realmente dá parece que é uma morte, assim, vamos dizer assim, né? A gente ouve e às vezes é difícil, porque parece assim que a gente não faz nada por Deus. Parece que não faz nada. Nada, nada, nada. Que essas pessoas realmente são as que se sacrificam, que amam, que faz, né? E essa dor também, passar por essas confusões, esse sentimento do nada que nós temos muito grande dentro de nós, que não faz nada. Isso é algo muito forte que a gente vive isso, né? E ao mesmo tempo a gente não pode pensar em nós mesmos, porque ouvir isso sabendo colher o fruto daquilo que Deus está falando ali, saber assim entender isso na divina vontade, tipo assim, ressignificar isso na divina vontade. Tem todo um trabalho que acontece na nossa cabeça, porque eu ficava ouvindo e ao mesmo tempo lembrando do que Jesus já falou, então, muitos atendimentos, muita coisa que eu já ouvi de atendimento, principalmente, muita coisa prática para ajudar, né? A vida prática ajuda demais, as coisas práticas que a gente aprende, porque Jesus já nos instrui como viver a nossa vida, né? Nosso matrimônio. Então, assim, essas coisas ajudam, né? Porque senão na hora você volta para a virtude, porque você quer fazer exatamente o que está sendo falado ali, né? Mas aí Jesus deixou claro, cuidado, e tente entender meu objetivo ao comunicar essa leitura, né?
Então, assim, a gente não pode desligar do que a gente está vivendo e não podemos pensar em nós mesmos, nunca, nunca. E até quando a gente passa por coisas estranhas, que a gente se vê feio, né? Porque ontem mesmo eu fiquei muito nervosa com a minha sogra, muito brava. E não pude evitar, não, eu estava obedecendo Jesus, de quando ela fica com a bebê e ela fica falando as coisas, dando os palpites, de eu não ficar perto, eu faço questão, eu não fico perto, porque justamente por causa dessa realidade que eu estava prestando muita atenção no que ela estava falando o tempo todo e estava machucando muito, e ficava naquela coisa que Jesus até falou sobre isso, né? Falou que acaba que eu fico numa dependência emocional, de certa forma, da minha sogra, por causa dessas realidades. E que para mim não ficar tão atenta assim em tudo que está sendo falado, que eles comentam, né? Sobre a criança, que ela depende de Deus, né? De mais ninguém, é de Deus, né? Então, aí eu estava buscando evitar as ocasiões, evitar a realidade. Só que aí a situação veio até mim, não foi uma coisa que eu procurei, né? O meu marido veio desabafar comigo, né? Ela acusando mais uma vez a gente de colocar uma roupa quente na criança, estava fazendo mal para a criança, que a gente não está tratando bem a criança. E aí, né, eu fiquei brava de novo com aquela realidade e é um sacrifício muito grande não pensar em si mesmo, porque na hora dá uma coisa, que quando você sente isso, parece que o seu pensamento é: não estou vivendo a vontade de Deus por sentir isso. Eu deveria nem ligar, não deveria despertar nada dentro de mim, né? Dá uma dor, uma confusão, e às vezes você tem para ofertar é aquilo, o seu sofrimento é aquilo, né? E te dá uma coisa assim estranha, isso você não pode pensar em si mesmo em nenhum momento, né? Pensar em si mesmo assim, de ficar irado por ter se irado, né? De ficar assim, se culpando, o perigo de se culpar por ter ficado nervoso com aquela situação, por ter dado aquela resposta naquele momento, porque naquele momento eu fui e xinguei, falei que tá errado. Na hora eu fiquei muito nervosa, fiquei muito chateada mesmo. Mas assim, entendeu? Aí dá uma coisa horrível, né? Parece que você quer se culpar. E mães, uma coisa que eu tô vendo que eu tenho que morrer muito para mim mesmo, é que mães se culpam muito. Mãe tem uma coisa, a tendência da maternidade, depois do pós-parto, é se culpar demais. A gente tem uma coisa de se culpar demais e ter que morrer para isso tudo. Então, eu vejo assim que o nosso sacrifício já é muito grande, de não pensar em si mesmo, porque se eu pensar em mim mesmo e ficar na culpa, o que vai acontecer? Eu não vou ter coragem de vir aqui mais partilhar, porque eu vou lembrar daquela realidade, vou me sentir suja, feia. Então, eu não vou ter mais coragem. Eu vou falar o que da divina vontade, se eu fiquei naquela situação daquela forma, entendeu? Até complicada essa realidade da culpa, né? Então, é muito perigoso esse pensar em si mesmo. Jesus fala: quem não pensa em si mesmo não comete pecado, entendeu? Então, você vive, mas assim, parece que você vivendo pela intenção, você não está fazendo muito, né? Você vive na intenção muito grande, né? Muito grande. Mas isso já é muito importante, né? Então aí ele fala que tudo que nós passamos, de sofrimentos internos, de confusões para entender algo, para compreender, tudo isso, ele se alimenta disso. Ele se alimenta da nossa vida. Ele está falando de todas as penas que nós passamos, entendeu? Ele está falando que são para ele como alívio, refrescos, né? Aqui, as dores e aflições sofridas. Então, ele se alimenta da nossa vida constantemente. E nós devemos aceitar alimentá-la assim, porque a gente não pode pensar assim: eu não quero passar por nenhuma contrariedade. Eu não quero passar, eu não, não, eu deveria ficar só em paz, não deveria chegar isso no meu endereço, não deveria chegar essa bomba na minha mão. Essa pessoa não deveria vir para mim trazer essa informação para mim. Ela não deveria trazer isso para mim. Então a gente morre para esse pensamento também, né? Aí depois disso, ele se jogou em meus braços, definhando para descansar. Enquanto Jesus repousava, eu compreendia muitas coisas sobre as palavras ditas por ele, especialmente sobre o sofrer por seu amor.
Ó, que moeda de valor inestimável! Se todos o conhecêssemos, faríamos concorrência para ver quem sofreria mais. Mas eu acredito que todos somos míopes para conhecer esta moeda tão preciosa, por isso não se chega a ter conhecimento dela. Então, não é um sofrer qualquer, ele está falando de um sofrimento por amor a ele. Porque quando você sofre, por exemplo, querendo a vontade de Deus, sofre porque, né, tá vendo que a pessoa não tá fora da luz, não tá vendo bem, não tá vendo Deus, né, tá, tá julgando o próprio Deus, né? Então você sofre em direção à preocupação com a alma da pessoa, preocupação com aquilo que é bom, preocupação com ele, por amor, sabe? Não é uma coisa assim, do seu ego, sabe? É diferente. Não é tanto por sua estima, né? Pessoal. Por exemplo, eu tô sofrendo porque minha sogra falou mal de mim, a minha pessoa, porque eu me preocupo muito com a minha imagem diante dela. Eu tô sofrendo porque a, a minha sogra feriu a minha pessoa e eu não quero ser vista dessa forma. Então, assim, o meu ego tá inflamado, mas, tipo assim, a minha pessoa é algo meu, é um amor próprio, é diferente do amor. Eu entendi assim. E esse sofrimento que ele tá falando é só pelo amor dele, entendeu? Porque a pessoa não sabe ver o Deus através de você, não sabe estar julgando o próprio Deus, não sabe ver o bem que ele tá fazendo por ela mesma. A pessoa não sabe ver, tá julgando o próprio Deus, né? Não tá conseguindo. Você tá no ambiente assim que você quer amar a Deus, você quer uma paz em Deus, em direção a ficar livre para Deus, né? Em direção àquilo que é o correto, por amor a Deus. E você tá no ambiente que tá te sufocando, entendeu? Aí você sofre nesse sentido. É algo assim voltado para a verdade, entendeu? Eu entendo assim, é pela verdade. Identificação e contexto. Qual é a data do relato e por que isso pode ser relevante para entender o contexto histórico e espiritual do texto? Por que o autor inicialmente duvida da identidade de Jesus e como ela resolve essa dúvida? Tem vários momentos que a Luísa teve essa dúvida, né? É Jesus ou é o demônio? E ele já explicou para ela quais são os sinais de quando é ele, quando é o demônio, né? E deixa eu ver que volume é esse. É o volume 2, né? Então ela ficava muito nessa dúvida ainda. E ela passou, né, pelas tentações, então ela viu essa realidade também. E então, aí ela vai e pede, né, que ele faça o sinal da cruz, né? Porque ela pensou, ele, se for demônio, jamais vai fazer. Nunca vai fazer, né? Então é meio complicado isso aqui. É meio complicado, né? E pode ter alguma realidade assim que a gente também fique é, com medo. É Jesus mesmo que tá falando, minha mente ou sou eu? Às vezes nem é demônio que a gente faz, às vezes a gente é o próprio, né? Quando a gente, o nosso humano tá falando até. Então tem realidades que a gente também percebe, né? Se a gente tá, se é uma perturbação muito grande, entende? Mas tudo tem que ser com discernimento, com reflexão, porque às vezes Jesus também conta para nós e revela coisas que perturbam. Traz realidade das almas que possam também se fazer sentir uma perturbação, entendeu? Então tudo se resolve pela reflexão. Eu creio assim que a gente não pode confiar em nós mesmos, igual a Luísa não confiava nela mesma, entendeu? A gente não pode confiar em nós mesmos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar muito atento, entendeu? Ao que se passa com a gente, assim, o que Deus mostrar para nós, porque às vezes ele mostra realidades dependendo, e não é o demônio, não é o demônio não, é as dores que ele está comunicando para nós. Quando é demônio, é mais coisa assim, de vício, da gente pensar em nós mesmos, da gente ficar cheio de ego, se inchando, entendeu? Aquele pensamento próprio assim, eu vou afastar. Isso não é Jesus. Aí, por exemplo, se eu pensar assim, ó, como eu tive a discussão com a minha sogra, então, como teve essa realidade com a minha sogra, então eu não vou mais, eu senti no meu coração, veio um pensamento de que eu estou muito culpada,
muito pelo que eu fiz. Então eu não posso mais falar aqui, eu não posso mais gravar nada. Claramente não é Jesus. Claramente não é Jesus. Entendeu? Porque o que que é Jesus? Ele vai dizer, ao contrário. Aí que eu vou falar, ele vai me levar a não pensar em mim mesmo. Ele vai me dar, ele vai me ensinar a humildade, né? Peça perdão, então, reconheça, mas continue, segue em frente, né? Aceita, né? A sua pequenez, seu nada. Não queira se ver perfeito aos seus próprios olhos, não pense em si mesmo, é o que mais fala. Então, assim, ele sempre vai te incentivar a perseverar. Vai ser um pensamento que vai te incentivar a perseverar, entendeu? E não um pensamento assim, eu desisto da vontade de Deus. Já era, não tem jeito para mim, não tem como viver isso. Isso aí não é Jesus, não é. Então, temas e mensagens. Qual é o significado da frase? A vida do coração é o amor no contexto do texto. Como o sofrimento é retratado no texto e qual é o seu valor espiritual segundo Jesus? Deixa eu pegar lá o que Jesus falou, né? Então, Jesus falou assim: a vida do coração é o amor. Então, o que alimenta Jesus, o coração de Jesus é movido de quê? De amor. Sagrado coração de Jesus é puro amor que mantém todos nós. Ele fala que é puro amor dele, né? Que mantém cada um de nós, os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso se mover, tudo é amor, tudo é o amor dele que nos mantém, né? Eu sou como, aí ele fala que eu sou como um enfermo que arde de amor, porque as criaturas não correspondem, estão como ele mostrou ontem. E as resistências das pessoas são tantas que Jesus está cheio de espinhos pelo corpo. Porque são as resistências que o ser humano coloca, então ele fica sufocando de amor, né? Porque ele quer derramar, mas pela justiça não tem como, porque o ser humano não tá correspondendo a Deus. Então ele fica buscando almas que dê um alívio para ele, que possa dar o amor em nome de todos por ele, né? Aí ele vai falar o que cura essa febre de amor, o que refresca ele. Então são as nossas dores e aflições sofridas. Tudo que nós passamos, a nossa vida é para alimentá-lo, a nossa vida é para refrescá-lo, a nossa vida é para dar alívio para Jesus. Então é muito importante isso, né? O que a cruz representa no texto e por que ela é importante para a autora? Explica a metáfora do fogo e da febre no discurso de Jesus. O que eles simbolizam? Então é o amor dele, eu vejo como excesso de amor dele muito grande, né? Porque imagina só, as criaturas não correspondem a esse amor dele, então não dão um retorno para ele. Não recebe esse amor, é como se ficasse nele. Ele quer derramar o bem para a pessoa e a pessoa não recebe. Você não ficaria sufocado se você tivesse um bem, uma coisa bonita para falar para uma pessoa, mas quando você vai doido para falar para ela não está disponível para ouvir? Você não ia ficar com aquilo te explodindo você por dentro? Imagina que é assim. É muito sério mesmo. Então ele sofre, né? E quem pode aliviar ele? As almas que sofrem. A nossa vida, os nossos sacrifícios, né? Tudo que a gente passa por amor a ele. É a forma de aliviar ele, consolar ele, né? Então, e ele permite a gente estar na realidade dele, na situação dele, às vezes também. Porque imagina só, quando você quer dar o bem para alguém e a pessoa não quer receber. A pessoa não compreende, não está aberta para ouvir. Não é difícil? E às vezes a gente sente o mesmo que ele sente. Por que a autora compara o sofrimento a uma moeda de valor inestimável? Você concorda com essa visão? Por quê? Como a humanização de Jesus, descrito como cansado e necessitado de repouso, influencia a maneira como o leitor pode se relacionar com ele? Então, é uma pergunta interessante, né? Então, Jesus fala que o que tem valor aqui para o mundo não tem valor nenhum para a eternidade. E o que às vezes, para o ser humano,
atrapalha, é contradição, é ruim para a natureza, o que realmente tem valor na eternidade. Então, quanto menos aqui na terra, mais no céu. Então, o sofrimento, todas as cruzes que nós passamos, todo tipo de sofrimento, né? Entendeu? É um valor, mas não é valor para o tempo, para aqui, para a terra. É para a alma, entendeu? É para o eterno, é para o espiritual da pessoa. Então, assim, se a pessoa soubesse disso, ela não ia procurar o tesouro da terra, entendeu? Ela não ia procurar, porque muitas das vezes a pessoa, para não sofrer nada, ela quer se voltar para o mundo, ela quer se voltar para a terra, ela quer se livrar, né, do sofrimento. Mas ela não sabe o quanto que ela está perdendo na eternidade, porque ela já está ganhando sua recompensa aqui. E o que Jesus falou das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os injustiçados. Então, o que realmente tem valor? O que realmente é uma moeda inestimável, porque não tem comparação. Com nada da terra se compara a isso. Então, o sofrimento é uma aquisição que a pessoa está fazendo. É a semelhança com Jesus. Se ela não passar pela cruz, ela não tem semelhança com Jesus. E aqui fala, né? Jesus apareceu cansado, precisando de repouso. Então, como isso influencia a nossa maneira de ler? Aí a gente entende que Jesus, a relação que nós devemos ter com Deus, não é pensar assim, ah, Deus não está precisando de nada, porque Ele está lá perfeito, feliz, rindo, e Ele não tem coisas para desabafar. Ele está bem, ele está feliz no sacrário. Quando a gente vê o estado de Jesus e como as almas o deixam, quando a gente vê a realidade do pecado e como Jesus aparece cansado, aflito, machucado por causa das penas das criaturas, muda o nosso olhar para Jesus totalmente, muda a nossa forma, faz com que a gente esqueça de nós mesmos e comece a pensar nos sofrimentos dele. Faz com que a gente pense assim que Jesus, ele, essa visão de que está distante de nós, que está pleno lá, não é bem assim não. Entendeu? Porque o ser humano está pecando, o ser humano está ofendendo a Deus. Então faz com que a gente tenha assim mais empatia, ternura por ele, preocupação com ele. Entendeu? Então muda a nossa forma, influencia a nossa maneira de se relacionar com Jesus, porque a gente percebe que a humanidade de Jesus tem necessidade, porque a gente pensa assim, não, é um Deus perfeito lá que não tem necessidade de nada, que não tem nada para pedir, é nós que temos que pedir, me dá isso, me dá aquilo, me dá uma casa, me dá um emprego, me dá isso, me dá aquilo. E quando você vai ver, entendeu? Mas todo mundo está querendo algo dele, pedindo graça, mas e ele? Ele tem, aí você, quando você for diante do sacramento, você vai, de vez de ficar falando, pedindo, você vai perguntar o que que o senhor precisa. Você vai ficar lembrando aquela imagem de Jesus cansado, querendo repouso. Então, de vez de você pedir coisa para você, você só vai querer dar repouso para ele. Você vai querer fazer companhia para ele. Você vai começar a perceber as necessidades dele e tratar ele como uma pessoa que vem falar com você e que tem desabafos para fazer, que não é só você falando, 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 não. Entendeu? O texto sugere que o sofrimento pode ser uma forma de consolar Jesus. Como você avalia essa ideia à luz de outras tradições religiosas ou filosóficas? A autora menciona que as pessoas são míopes para entender o valor do sofrimento, é porque a pessoa só pensa no que ela está sendo prejudicada agora, no que o sofrimento está fazendo ela, tirando do tempo dela, tirando da aparência dela, está mexendo com aquilo que é temporal. E a pessoa é cega, porque às vezes a pessoa joga fora oportunidades grandes, onde a pessoa acha que é um problema. Às vezes ela está sofrendo um problema no trabalho. O que que ela quer fazer? Quer ir embora do trabalho. Entendeu? Ela não consegue ver valor naquilo. Porque se ela tiver essa visão espiritual, entendeu? Aí ia ver que aquilo ali é mais uma graça do que uma desgraça que está chegando para ela, mas é uma graça. Entendeu? É uma oportunidade dela se parecer com Jesus. Que os sofrimentos que ela vive é graça que ela está recebendo para ela, é amor de Jesus por ela. É graça para se unir mais a Deus. Então, Deus está visitando ela, Deus está mais perto dela quando ela está na situação de abandono e de solidão, entendeu? Então, muitas pessoas buscam coisas para se confortar, para se livrar do sofrimento, entendeu? Porque achar que o sofrimento é uma coisa que veio para atrapalhar elas, como a pedra no caminho delas, e porque são cegas, porque elas acham bonito o que realmente é supérfluo, as modas desse mundo, o que passa.
e não consegue ver nas contrariedades o bem, né? Quando elas têm uma cruz de apontamento, quando algo não dá certo como elas queriam, tudo é graça, tudo é bem. Então muda tudo quando a pessoa se aproxima, né, da palavra de Deus e descobre o verdadeiro valor das coisas, né? O texto é uma reflexão profunda sobre o sofrimento, o amor divino e a relação íntima entre o fiel e Jesus. Ele combina elementos místicos, simbólicos e emocionais para transmitir uma mensagem de devoção e sacrifício. Bacana, muito bacana. As perguntas elaboradas ajudam a aprofundar a compreensão do texto e a refletir sobre suas implicações espirituais e filosóficas. Muito bom. Amém?